Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Davi, eu... Boa. Não vai rolar um socorro me subir no ônibus em Marrocos no episódio inteiro. A gente não tem essa capacidade, né? Não tem como. Não tem. Eu não tenho nem disposição. Como o Davi tá tentando fazer já um spoiler, a gente vai falar de Tenet. Isso. O filme, o maior lançamento no cinema de 2020, eu diria. Era pra ser, arrasa né? quarteirão. Era pra ter sido. Era pra ser. A gente vai falar disso quando a gente for falar do filme. Mas a gente vai falar do Tenet e de coisas que a gente tem visto recentemente aí. Coisas novas e coisas velhas. Bom, se você não conhece a gente, aqui no Catching Up, geralmente a gente escolhe um tema e discute esse tema um pouco mais de profundidade, de um jeito em que um precisa correr atrás do outro para ficar em dia, né, nas coisas que a gente assiste aqui. Também a gente inclui também dicas e coisas que a gente tem visto recentemente, que é o caso hoje. Aqui a gente sempre respeita os spoilers na hora de falar do assunto principal. Quer dizer, o tempo todo, né? A gente não dá spoiler, a não ser falando do assunto principal. E quando a gente vai falar de spoiler, a gente avisa antes. Então vai ter uma parte do Tenet que vai ser pré-spoilers. Aí a gente vai avisar, tem musiquinha para você parar, enfim, e ouvir depois. E aí a gente discute mais a fundo as questões da trama. É isso que a gente tem para hoje, né? É isso que nós temos. O prato do dia é esse. Dicas e Tenet. Boa. Vamos ver se a gente consegue fazer no tempo certo. Aliás, no final do episódio anterior, a nossa conversa foi... A gente estava com 3 horas de gravação e você falou que eu ia conseguir fazer em menos de 2. Eu falei, não, acho que vai dar umas 2h15. Você viu quanto ficou o episódio final? Não vi. 2h12. Aí, cara. Foi boa. 70 episódios não é... tipo, já sei como é que funciona o esquema aqui. Aliás, esse é o episódio 69, então a gente tá falando do Tenet. O episódio 69 funciona tanto 96. Pra frente quanto pra trás. Ah, não. Tá. Então vamos começar aqui pra falar de Sadik. Sadik é dicas? É. Vamos botar uma moratória aí, tá? A gente só faz piadinha na hora que for falar do Tenet. Sacid, na verdade. Quer começar? Eu vou abrir aqui com um negócio que tentaram vender como um hit do ano na Amazon, que é o The Wilds. Você viu alguma coisa? Nem fiquei sabendo. Ah, muito bom. The Wilds é uma série sobre um grupo de meninas num avião particular. O avião cai numa ilha deserta. Já ouvi essa história antes, hein? Sabia que você ia ter visto em algum lugar já. Ele não foge muito do Gilligan's Island. Que nós conhecemos. Gilligan's Island. É isso aí, né? É esse mesmo que eu tava pensando. Ou então o Robson o Senhor Crusoe. das Moscas, né? Senhor das Moscas. Eu achei que era um Senhor das Moscas versão com meninas, né? Para um público mais novo conhecer o trabalho do Senhor das Moscas, que pra mim é um puta filme, uma puta história, super bem desenvolvida. Livro também. Um puta livro. Então, e famosíssimo, e que foi base importante pra uma série aí que movimentou uma galera dos anos 2000 ali, no meio dos anos 2000, chamada Lost. Ela segue um quesinho do Lost. São poucas meninas. Lost meets Gossip Girls? Gossip Girl? Cara, ela começa assim, não é. Não é. Ela tá começando, ela encontra um caminho dela só. Porque rapidinho ela tira essa impressão. O começo é super bobinho mesmo, é super adolescente. São meninas que têm... Cada uma tem o seu motivo pra estar no avião, basicamente, assim. É um walkabout, assim. É uma coisa de, tipo, vá se conhecer, vá criar, encontrar uma saída e tudo mais. Você não sabe, não mostraram no primeiro episódio exatamente a queda do avião. Então você não sabe como elas caíram e tudo mais, você só tem elas já caídas. É meio triste algumas cenas, especialmente a primeira que tem no mar, e dá pra ver que eles gravaram num piscinão, assim, com um céu infinito, sabe? Nossa.
ficou meio estranho, assim. Eles tentam pôr o foco, desfocar todo o resto e pôr o foco só nas meninas na água, mas, tipo, se você deixa a vista perder um pouquinho, você consegue ver o barco no fundo passando pra garantir que tá todo mundo bem, sabe? Tô brincando, mas a sensação é essa. E a série é original da Amazon, é isso? Amazon. Teoricamente deveria ter um orçamento melhorzinho. Então eu fiquei pensando se talvez tenha tido algum impacto por causa da pandemia, dependendo de como tivesse a produção, se eles chegaram no fim e tinham de fazer refilmagem, aí não tinha mais como fazer refilmagem do jeito ideal, então eles tiveram de criar uma outra solução. Fiquei pensando, em ano de pandemia eu não vou discutir, o que a gente tem é isso, vamos falar da história porque é o que sobra, né? As meninas, cada uma tem então uma vida muito diferente. Só duas são na mesma escola, duas são irmãs. O resto é meio que cada uma ali por um motivo diferente e tal. O que segue de Lost? O episódio começa com elas dando entrevista para o pessoal do FBI que está tentando entender o que aconteceu. Então elas já foram salvas. Você não sabe quantas foram salvas, ou quem, ou como, ou por quê. Mas elas foram salvas. E aí é uma por vez, por episódio. Então você vai ter o flashback dessa uma que vai contar da própria vida e da visão dela do que acontecia na ilha. Então é bem Lost nesse sentido, tipo, vamos aprofundar esse personagem, depois a gente aprofunda esse personagem, vai indo com calma nessa narrativa. Ela não é tanto Lost, porque no final do primeiro episódio já, eles te mostram que tinha gente que sabia que elas estavam na ilha e era de fora. Tinha uma coisa já preparada ali que estava acontecendo, então apesar dele ligar no Lost no sentido de que, tipo, tem uma coisa por trás dos panos acontecendo, né? Então essa sensação de você querer saber o que é e tal, é mais simples de Lost porque ele vai direto ao ponto. Ele já te conta, esse pessoal sabia. Eles têm câmera, eles estão acompanhando, tem tudo acontecendo. Então, tipo, aí começa a ter te deixa intrigado de outra maneira, entendeu? Aí você pode ser fisgado não pela história das meninas, que o começo realmente começa mais bobinho, e as personalidades mais bobinhas, e depois vai aprofundando e melhorando um pouco, mas também te fisga nessa dúvida do porquê. Então, o que interessava estarem essas meninas lá, entendeu? Então isso deixa um pouquinho mais legal. São 10 episódios só tem a primeira temporada. Não tem ninguém famoso, assim. Eu não vi 0 pessoas que eu já tinha visto na vida. Assim. Você viu os 10 já? Não, ainda não. Tô no 4. Tá valendo a pena? Tá, assim, eu juro que antes de acabar o primeiro episódio, eu falei, puta, vou largar. Aí tem o finalzinho, eu falei, tem mais coisa aí. Aí eu continuei. Legal. Então, por enquanto tá ok. Tá ok. Eu comento, quando eu acabar, eu comento se valeu a pena ou não. Tá, então o nome é The Wilds e tá na Amazon. Isso. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, porque aí você pode pôr onde você quiser isso daí. Mas esse fim de ano, pra quem tava acompanhando o que tava saindo, né? Porque foi um ano muito mais lento de lançamentos e tudo mais. Tiveram boas coisas saindo. Sim. A gente conversou de quase todas as boas coisas que saíram. Mas esse fim de ano eu acho que, assim, foi uma enxurrada, foi uma lavada. E esse fim de ano mostrou pra gente o que a gente pode esperar do futuro do streaming e do cinema. Porque cada uma das grandes produtoras teve de inventar um jeito diferente de vender. Então, se a gente fala da HBO, por exemplo, a HBO Max mudou o esquema que a Warner vai fazer as coisas. Pois é, isso deu um chabu, né? Sim, e A vai dar mais, eu acho. A HBO Max, né? Na verdade, a Warner, né? Quem é dona agora é a AT&T. Eles anunciaram que todos os filmes do ano que vem, de 2021, acho que são 13 filmes ou 17, acho que são 17 filmes, incluindo o Duna, do Denis Villeneuve, todos os maiores filmes que vão sair ano que vem pela Warner, todos vão sair nos cinemas, dependendo de como tiver os cinemas, e ao mesmo tempo vão estar no primeiro dia na HBO Max. E isso aí deixou os filmmakers, assim, possessos. O Christopher Nolan atacou abertamente, falou que a Warner não liga para os cineastas mais.
que é o pior serviço de streaming. O Denis Villeneuve escreveu um artigo na Variety, eu acho, também falando contra. E assim, todo mundo bem incisivo, assim, falando, não, isso é uma péssima ideia, vocês estão fazendo errado. E a E gente... aí? E a sua opinião? Então, Porque também, quem criticou abertamente foi o dono lá da AMC, dos do cinemas, né? Cinemas. Claro, esses são os maiores perdedores com essa história. Eu acho que isso vai ser meio fogo de palha. Eu acho que eles vão voltar atrás aí em vários... Vai depender de como que tiver a pandemia no ano que vem, né? Mas se fosse alguém com mais estofo, tipo a Disney falando isso, tipo, ó, todos os filmes da Marvel do ano que vem, todos os filmes da Disney, Pixar, tudo, não vai sair no mesmo dia no Disney Plus. Aí eu acho que o problema ia ser muito mais, o impacto ia ser muito maior. Mas eu acho que a HBO não tem, a HBO não, a Warner não tem Peso da Disney ainda. não tem o peso da Disney, assim, deveria ter em termos de filmes, mas eu acho que eles não têm tecnologia para isso também, por enquanto. Tanto que eu acho que agora no Mulher Maravilha novo mudou, mas eles não tinham 4K no streaming deles. Era o máximo, era 1080 lá, HD. Isso é bem complicado. E fora que também não tem fora dos Estados Unidos, né? O único lugar que tem HBO Max é nos Estados Unidos. É que assim, um dos maiores mercados do mundo para isso é os Estados Unidos. Sim, sim. A base é que a grana de filme metade é cinema nos Estados Unidos e a outra metade é o resto. Isso inclui distribuição internacional de cinema e home video. Isso tem mudado um pouco. A China tem feito um pouco mais de diferença. E home video no geral tá streaming, ganhando né? muito espaço. Agora tem. Sim. Mas o problema da HBO, assim, mesmo falando dos Estados Unidos, eles não prepararam o aplicativo deles o suficiente. Ele não tá rodando em todo lugar ainda. Você tem que abrir no computador para rodar o HBO Max. Se você tem uma TV LG, você não tem HBO Max na TV LG, que é o meu caso. Lá nos Estados Unidos é muito famoso o Roku, né? O Roku, que é tipo um Apple TVzinho de uma outra marca. É, tipo o Google Chrome, né? O Google Chrome não, Chromecast. Né? Eles só anunciaram que o HBO Max vai ter pro Roku ainda não saiu. Então eles estão muito atrasados nessa questão, eles cobram caro. O Disney Plus acho que é $9, o Netflix também é tipo 10, e eles cobram 15, né? Então eles têm muito que correr atrás, né, para melhorar o serviço deles, para poder fazer valer a pena pro consumidor. Mas o que eles fizeram, não dá para criticar, porque eles o que eles fizeram é que eles vão continuar pondo no cinema. Tá interessado, vai assistir no cinema, cara. Não vai sair. Não é só streaming. Eu acho que é meio incerto ainda qual é o impacto disso aí, justamente porque a gente não sabe como é que vai ser o final dessa pandemia, né? Eu espero que ano que vem eu consiga ver o Duna no cinema. Esse eu quero ver no cinema. Seria muito bom. Mas tá agendado para outubro, né? Então tá lá, vamos ver como é que vai estar. Bom. Fala a sua primeira dica. Minha primeira dica também é uma dica de streaming, também é uma série, também já acabou, como o seu The Wilds aí. Só que é uma série do Hulu de animação que se você tem uma certa idade aí, você com certeza conhece, que é os Animaniacs. O Hulu bancou o reboot dos Animaniacs. Já com 2 temporadas, já saiu a primeira inteira. Se você lembra, Animaniacs era uma produção do Spielberg, lá do comecinho dos anos 90, quando o Spielberg fez um acordo com a Warner para fazer algumas coisas. O Tiny Toons foi o primeiro, e teve o Animaniacs, teve algumas outras coisas também, Freakazoid. Clássico. Só clássico. Aqui no Brasil, o Tiny Toons ficou muito famoso. Os Animaniacs um pouco menos. Mas nos Estados Unidos foi o contrário. Os Animaniacs fizeram mais sucesso. E eles voltaram agora com 3 episódios. E, sinceramente, tá tão bom quanto o original. Eu falo tendo visto o original, meu filho tá gostando, assim, e a gente bota o original pra ver. É maluco, é nonsense, é muita piada tópica, assim, das coisas que estavam acontecendo ali em 93, 94. Esse reboot tá igualzinho. O primeiro episódio é só sobre essa metalinguagem, assim, deles voltando depois de 15 anos hibernando e correndo atrás do que aconteceu nesse período todo.
E é muito engraçado. Tá, a animação tá igualzinha, mas agora tá em HD bonitona. Mas as vozes são as mesmas. Tem umas mudançazinhas assim que eles até comentam, tipo um tipo de piada. Por exemplo, não tem mais a enfermeira. Então não tem o Hello Nurse, não tem mais. E Olha eles só. mencionam isso. Então É claro que eles vão mencionar. lógico. Mas eu me surpreendi, assim, as piadas são boas, talvez envelheça como os Animaniacs originais envelheceram, tipo, algumas piadas você não vai lembrar, porque ou você não estava vivo na época também, não sei. Mas eu gostei bastante, cara, eu achei todos os episódios bons, tem uns pontos altos, assim, acho que o episódio 5 acho que é o mais legal de todos. Mas todos têm alguma coisa, eles brincam muito, tem muita coisa experimental, porque se você lembra, o Animaniacs começava, tinha uma primeira sessão de uns 7 minutinhos com os Animaniacs, aí tinha uma segunda sessão de mais por aí também, que era do Pink and the Brain, né, Pink Cérebro, e aí tinha um finalzinho, geralmente experimental, bizarro, que era desde a roda da moralidade, ou boa ideia, má ideia, ou Das alguma melhores coisas da TV. pois é. Ou algumas coisas mais bizarras ainda que não tinham nada a ver com os Animaniacs. Eram outros personagens, outras histórias, outro estilo de animação. E tá assim também, tá igualzinho. Mesma estrutura e mesmo nível de piada. Eu nem sei se os escritores são todos os mesmos, mas parece que só tá continuando o que tinha parado em 98. Então recomendo forte aí, bastante. Se você tem acesso ao Hulu, tá fácil aí. E se você não tem, vai atrás aí, que se você gosta de animação, é um prato cheio aí. São 13 episódios, vai ter mais uma temporada ainda ano que vem. Animaniacs. Maravilha. Vamos acabar aqui, que eu acho que não tem dica melhor. Tem, Muito bem. tem, tem coisa boa ainda que eu tenho pra falar. Tem coisa. Ah, então. Acho Então que tá, então perdão. dessa vez aqui na minha lista não tem nada ruim. Olha, Geralmente a gente então tem pode deixar uma comigo. anti-recomendação e dessa vez acho que não. Chill with me, I'll book your face. É... Cara, eu corrigi um erro meu, que não tinha assistido. Um filme de 2014. Era um favorito da Marina e eu achei que ele tinha um clima natalino bom, então eu assisti no dia de Natal. Hum. O Muppets Most Wanted. Hum. E O eu Most Wanted é deixo o segundo, né? Desse reboot. Isso, Muppets 2. E você assistiu? O Assisti. que você Teve achou? que em 2011 teve o reboot dos filmes dos Muppets que foi aquele filme com a Amy Adams e o cara do How I Met Your Mother, qual é o nome dele? Jason Segel. Jason Segel, que eu revi há pouco tempo e eu achei fraquinho, assim, apesar da música muito, muito boa. Foi o Manor O Muppet. Muppets. É, então. O Muppets 2 também tem uma música muito boa que eu acho que valeria pelo filme também. Pois é, o Most Wanted é com a Tina Fey, né? Que Isso. Tina tem, Fey, o Ty Burrell e principalmente com o Rick Gervais, né? eu achei melhorzinho. Não achei excelente não, mas achei melhorzinho. Faz tempo que eu vi também, não lembro muito bem. Mas aí, você Ah, eu me gostou? diverti. Eu me diverti. Eu achei que tinha exatamente a cara do que eu queria pro Natal. É um filme que eu indico pra assistir com os filhos, com todo mundo, porque ele é nonsense no ponto certo, assim, não cria, não dá bug mental. Ele tem um quesinho ali de um preconceito americano com os europeus, né, de se esperar. Mas o filme é divertidíssimo, a Tina Fey tá muito bem, o Rick Gervais fazendo coisas que eu nunca imaginei que ele faria, sendo bem sincero. Fiquei até surpreso. Ele se propõe a cantar e dançar, eu acho que é mais do que eu imaginei. Apesar de ser muito ruim fazendo os dois, ele parece estar se divertindo, então eu gostei bastante disso. Tem um presídio com um bando de cara muito legal no presídio. Tem Sim, o Danny Trejo, tem o Jermaine Clement sim. ou Clemente. Depende de onde você tá vindo para falar, né? Sim. Tem bastante coisa engraçada. E tem uma da música que eu acho que assim, só a música, que, né? Que é I Can Give You Everything You Want, Anything You Want, já valia. Mas é o encontro do Kermit, né? Do Caco, com o Constantine, o sapo mais procurado do mundo. Que é E o. exatamente o mesmo modelo do Kermit, só que com uma pinta no rosto. Isso. Então, desse filme saíram diversos memes, GIFs e afins com o Caco. Sim. E o Kermit. Então dá para aproveitar bastante.
É super divertidinho, levinho, não precisa. Não precisa se prender. É um bom filme pra esse fim de ano, assim mesmo. Quando você não quer ter de pensar muito a fundo. E tá no Disney Diferente do Plus. filme que nós vamos falar. E tá no Disney Plus. Se você tá com Disney Plus aí, que tem parecido uma boa opção, principalmente se você tem filhos, mas se você não tem e gosta de animação também, tem tudo dos Muppets, assim, tudo não, né? Mas tem boa parte do catálogo dos Muppets. Os filmes acho que tem todos, mas tem bastante material bom dos Muppets ali pra fuçar. Eu gosto bastante deles, acho uma boa ideia, assim, bem executada. E legal, esse filme é legal, eu gostei também. Muito bem, eu vou mudar de marcha aqui e vou falar de coisas mais dramáticas, mais sérias, menos felizinhas. É um filme que tá na Amazon Prime também, chamado Sound of Metal, que é com o nosso amigo Riz Ahmed. É um drama de um baterista de uma banda de heavy metal experimental, que é só ele e a namorada. A direção é de um cara chamado Darius Marder. É o primeiro filme dele como diretor, mas ele foi roteirista dos filmes do Derek Cianfrance, que é o cara do The Place Beyond the Pines, que era um drama familiar aí de uns anos atrás que eu gostei bastante. Mas é a primeira vez que ele dirige, e a história é desse baterista de heavy metal que começa a perder a audição. Nossa, ele tá bem diferente no filme, hein? Tá, ele tá todo bombado, tá assim, o cara Oi, é oi aquele com o Mail. é aquela transformação pra ganhar Oscar, sabe? O cara Sim, fez toda a transformação física e também aprendeu linguagem de sinais aí. Não é spoiler, porque é meio que a ideia do filme é essa. Mas é um filme muito, muito bom, cara. Assim, o filme subiu pro topo, não no topo, mas tá no meu top 5 aí de melhores filmes do ano. Não esperava gostar tanto do filme. legal. Tá, E assim, tá salvo aqui já na lista. a premissa é essa, é só o cara perdendo a audição e como é que ele lida com isso. Não quero falar muito do que acontece porque é legal você assistir. Mas em termos do tipo de filme que você pode esperar, é quase o arco que você espera de um drama de uma pessoa que está aprendendo a lidar com uma dificuldade. E isso parece ser uma coisa ruim e clichê, mas não é. Nesse filme é bom, é bem feito. O sound design do filme é impressionante, assim. Por acaso, eu assisti o filme usando fone de ouvido. E usando fone de ouvido com cancelamento de ruído, que é melhor ainda. Tem alguns momentos em que o filme tenta emular o que ele tá ouvindo. E, cara, se você tá ouvindo, tá com fone de ouvido com cancelamento de ruído, cara, parece que que você é ele, Ficando assim. surdo. É muito legal. O sound design é assim, se não ganhar pelo menos uma indicaçãozinha pro Oscar aí, tem alguma coisa errada. Porque realmente é muito, muito bom, muito bem feito. E o filme todo você fica meio Legal. perdido em alguns momentos, assim. O filme trabalha bastante essa ideia de passar pra pessoa o que o cara tá sentindo. E ele tá excelente no papel, assim, ele mergulhou mesmo no personagem, mas não é só ele. A atriz que faz a namorada dele é essa Olivia Cook, que tá incrível, assim, impressionante. E tem um cara também, que é um cara surdo, que o ator não é surdo, mas ele tem pais surdos, ele é super ativista no mundo dos surdos, ele é músico, faz interpretação de música para surdo. Um cara chamado Paul Raci, ou Raci. E, cara, Horácio. assim, é foda, foda. Atuação, assim, impressionante, muito, muito legal. Filme de te fazer chorar em alguns momentos, mas muito, muito sensível, muito bem feito. Tem algumas questõezinhas ali se você sabe um pouquinho do mundo dos surdos, que eu sei, assim, muito por cima, você já sabe que algumas coisas ali talvez aconteceriam diferente, mas é pouca coisa, assim, não incomoda. É um puta filme, recomendo demais. Foi pro meu top 5 aí do ano. O filme chama Sound of Legal, hein? Metal e tá na Amazon Prime. Se você tem a Amazon, tá facinho aí. Animal. E quem conhece a Olivia Cook viu ela como Artemis do jogador número um do Sim. Spielberg. Gostei, boa dica, hein? Não tava nem antenado, apesar de ter visto o pôster desse filme em algum lugar já. O que mais você tem O- aí? Eu tenho uma série, indicação do nosso principal indicador de séries e filmes do nosso grupo de amigos, o Saulo. Olha só. Saulo Oliveira.
Tem uma série da Netflix, acho que japonesa, tudo no Japão, todas as pessoas, chamada Alice in Borderland. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não. Cara, era um conceito bem simples e muito fácil pra entender quem viu o Cubo. Você lembra Eu do vi o Cubo? Cubo, sim. Então, é uma coisa bem nesse estilo. É um jogo. Basicamente, são o que você começa, tá? Eu vou dar só o que você começa pra não dar spoiler. São três jovens japoneses com vidas diferentes, mas muito amigos e com um leve desdém pela tentar fazer a vida do jeito certo, assim. Eles não querem seguir o básico do que era esperado deles, né? Especialmente no Japão, isso tem um outro peso, né? É mais complexo. E os três causam na rua e vão se esconder da polícia num banheiro da estação de Shibuya e dentro do mesmo cubículo lá do banheiro. Como é que chama isso? Tá. Cabine? Cabine. É dentro da mesma cabine do banheiro. Quando eles saem, não tem ninguém na rua. Ninguém em lugar nenhum. Eles andam por Tóquio e não tem ninguém. Nada. Aí, quando eles estão... Chega à noite, eles estão praticamente tão depressivos com o que está acontecendo, mas dois deles começam a ver os pontos positivos de nunca mais ninguém poder cobrar nada deles, eles poderem fazer o que quiser e tal. Aparece uma mensagem gigante no prédio da frente deles dizendo: jogadores, sigam para a arena. E eles vão para a arena para ver o que cacete é isso. Eles veem uma outra luz na cidade e vão até onde está essa luz. Quando eles chegam lá, é um prédio. Eles entram no prédio, vão até um lugar e esse lugar tem celulares. Ao pegar os celulares e fazer o cadastro por câmera e rosto, pelo rosto, eles estão presos, eles estão dentro do jogo. E o jogo basicamente é o seguinte: eles sobem por um elevador e eles entram numa sala. A dificuldade é colocada como 3 de paus. E eles estão dentro dessa sala. Eles têm de escolher entre duas portas. 3 de para pausa é o seguir. Zap. É o Zap. Não, não é manilha, porque a manilha depende se você abrir o 2 para ser o 3. Mas o 3 de pausa é forte. Eles estão nessa sala e de um lado tem uma porta escrito viver e na outra porta tá escrito morrer. O celular deles aparece com 2 minutos de tempo. E eles precisam escolher uma das duas portas. Junto deles tem duas meninas que também chegam lá para participar do jogo. Uma das meninas fica pressando, acelerando, pondo pressão. Quando fica faltando 30 segundos, começa a sair gás debaixo do chão da sala. E eles começam a tossir, a passar mal, não sei o que lá. Eles têm de escolher logo. A menina não aguenta, uma das meninas não aguenta a pressão, abre a porta a viver. Quando ela vai atravessar, um laser mata ela naquele momento. Então todos eles saem correndo e entram na porta a morrer, passam para a próxima porta e a sala anterior pega fogo. É simples assim. A próxima sala, em vez de eles terem 2 minutos, eles têm 1 minuto e 50. E aí eles têm de escolher de novo entre morrer e viver. O que acontece é que um deles é muito bom jogador de videogame. E ele saca a estrutura desse jogo específico. E aí eles têm um breakthrough na coisa. Eu não vou falar muito mais do que isso. O que eu vou falar é que quando termina o jogo, quem sobreviveu ganha um visto, um visa de 3 dias. No final de 3 dias, eles encontram um cara que é morto na frente deles por um laser que vem do céu, porque o visa dele acabou. E aí eles sabem que eles vão ter de jogar de novo, e jogar de novo, e jogar de novo. Cada um dos naipes significa um tipo de jogo específico. É só o que eu vou falar para não dar muito mais Então spoiler do que eu já é dei. um cubo com Battle Royale da vida. Tem um quê? Tem um quê de Battle Royale. Foi a primeira coisa que eu pensei. E tem personagens legais, cada um tá vivendo uma coisa diferente desses que vão entrando depois. E tudo isso vai somando as dúvidas que a série vai criando pra você. São 8 episódios. 8 episódios. Já viu todos? Vi todos. Recomendo, então. Recomendo. Não, bem legal, assim, não requer muito conhecimento de nada. Se você não viu o Cubo, que a gente falou aqui, não tem problema. Ela é uma série, tipo, super na dela. Ela te explica todas as regras do jogo para você poder acompanhar sem se preocupar. Você vai aprendendo junto dos protagonistas aí. Beleza. Então, Alice in Borderland tá na Netflix.
Bom, eu tava na Amazon, vou continuar na Amazon mais uma vez aqui, que era um projeto bem legal de um diretor que eu gosto, que o diretor é o Steve McQueen, que é o diretor do 12 Years a Slave, o diretor do Shame, e o último projeto dele foi o Widows, que eu falei aqui no podcast, que é um thriller super legal de roubo de banco, só com um grupo de mulheres. E que é uma série de filmes, são 5 filmes, que a Amazon chamou de Small Axe, tipo machadinha, que são sobre a vida da comunidade do Caribe ali, do West Indian, né? Então, Jamaica, Granada, em Londres, nos anos 70 e 80. E eu vi o que todo mundo fala que é o melhor filme desses, que é o segundo. Tem a dúvida se é filme ou se é série, porque foram lançados todos ao mesmo tempo. A Amazon às vezes divide por episódio, às vezes não. É meio complicado essa divisão meio arbitrária aí. Mas eu comecei logo pelo segundo, que é o chamado Lovers Rock. É uma noite de uma festa de dub e aquelas músicas dessa comunidade, assim. É dub, reggae, com alguma coisa de funk, soul um pouquinho. É uma música bem característica deles ali. Em 1980, em Londres, na casa de um deles ali. Uma festa bem grande. E é legal porque os sotaques são super diferentes. Dá pra ver que foi filmado bem do jeitinho, assim. O próprio Steve McQueen tem essa ascendência dessa comunidade. O filme inteiro é praticamente essa festa. Começa de dia preparando a festa, você conhece alguns personagens, e aí com 30% do filme, ou até menos, é a festa, e o filme inteiro é a festa. E não tem nada, assim, as coisas acontecem e tal, mas não tem aquela pegada de uma narrativa, um plot muito certinho, com uma coisa que leva a outra, que leva a outra. É mais para você sentir como que é estar lá naquele meio, como que é viver, e discute temas. Tem, claro, discussão sobre racismo, tem coisas assim um pouco mais concretas, mas o principal, o foco do filme é você estar no meio daquela galera. Tem uma parte musical enorme, assim, tipo, mais de 10 minutos, as pessoas dançando e cantando, é super legal. É uma vibe muito boa, assim. Um pouco você aprende como é que era o estilo de vida daquele grupo e um pouco você vai acompanhando a história propriamente dita. Me lembrou um pouco a cena do Cidade de Deus, que é naquele baile, aquela festa, na discoteca lá que eles vão. Não sei se você lembra. Lembro, claro. É bem aquele clima, porque é bem aquela época, né? Comecinho dos anos 80 e população negra e tal, mais periférica. Mas é aquela alegria, todo mundo dançando. Mas é um clima legal, assim, é diferentão. Não sei se é pra todo mundo, assim, porque algumas cenas são bem longas, mas é muito interessante. Então, esse é o segundo filme, Lovers Rock. Aí, todo mundo fala bem de todos, mas esse é o melhor, assim. Aí eu comecei a ver o primeiro, porque eu queria ver todos, os 5. E o primeiro chama Mangrove, que se passa um pouco antes nessa timeline aí. Eu não sei se são os mesmos personagens, porque eu não vi todos. Então, até onde eu sei, os filmes são no mesmo ambiente, mas eles não se conversam em termos de história. E esse primeiro Mangrove é sobre um restaurante chamado Mangrove, de comida caribenha, assim, desse tipo, dessa galera, que vai acontecer uma questão da polícia invadir e depois vai ter prisão, vai ter revolta e depois tem um julgamento. Eu não consegui chegar no julgamento. E assim, não porque é super chocante, não, eu achei ruim. E assim, tô falando, já entendo que não vi o filme inteiro, então não é uma desrecomendação direta, não. Mas eu achei o começo muito fraquinho, assim, do tipo,
os personagens falam o que eles estão sentindo e que você tem que saber pro plot, e os policiais são super malvados só porque eles são malvados, e as pessoas, sabe, é uma coisa muito, muito preto e branco, assim, que eu achei o oposto do Lovers Rock. Pode ser que, conforme o filme fosse passando, as coisas melhorassem, mas eu realmente não consegui chegar lá. Não sei se eu vou continuar esse, talvez eu retome no terceiro, quarto, quinto episódio. Mas, Justo. o filme, né? E assim, Sim. esse, o Mangrove é o mais longo, tem 1h20, eu acho. O Lovers Rock tem tipo 60 minutos. E os outros também tem em torno de 60 a 70 minutos. Então não é um comprometimento muito grande, assim. É que é um projeto gigantesco, né? Mesmo Sim, assim. se for ver, o cara tá fazendo um filme, tipo, 5 filmes de uma vez, né? Sim. O cara é bom, eu sei que o autor é bom, ele é bom como diretor, ele é bom como roteirista, que eu já vi antes. Sim. Mas eu realmente não me desceu o Mangrove. O Lovers Rock eu recomendo muito. E os outros ainda, conforme eu for vendo, eu vou falando aqui. Então essa é a Qual minha. que tem o John Boyega? Eu acho que é o Mangrove, acho que é o primeiro. Ele não apareceu, até onde eu vi ele não tinha aparecido ainda. Tá. Eu acho que é importantíssimo esse espaço e o tamanho desse projeto. E se o 2 é isso tudo que você falou, já vale a pena ele ter existido. É bem legal mesmo. Assim, lembra um pouco Tremé, que eu já falei aqui algumas vezes, que é aquela série do David Sim, Simon sim. sobre Nova Orleans. E o primeiro Mangrove lembra mais um The Wire, assim. Mas o Lovers Rock fez jus ao Tremé e o Mangrove, até onde eu vi, não fez jus ao The Wire. Mas enfim, tá tudo O, na Amazon Prime. Só procure. É que é complicado porque a interface da Amazon é tão ruim que eu tive que fuçar pra achar essas coisas, mesmo sabendo o dia que ia entrar. que existia, né? Tanto o Sound of Metal quanto o Lovers Rock eu tive que procurar assim no search, porque na interface normal não aparece. Então fiquem avisados aí, vale a pena. Boa. A minha próxima dica é uma série da Netflix que tem 3 séries, na verdade, dentro dela. Criminal. Você já ouviu falar? Ah, é uma que é em Berlim, uma em Paris Ela e tem. Isso, ela tem o Criminal France, Criminal UK, Criminal Spain e acho que tem o Criminal Germany, sim, não duvido. tem o Criminal em Los São, Angeles que é com a Fiona Apple, é isso? tem esse Criminal também, que é tão bom quanto, quiçá melhor. Tem então Criminal France, Criminal Germany, Criminal Spain e Criminal UK. São os 4 criminals que tem. E eles todos são filmados no mesmo lugar. Isso que é maravilhoso, que é na cidade do cinema, acho que é isso, alguma coisa assim, em Madrid. Basicamente ela se passa inteira na sala de interrogatório. Tem uma ou outra cena fora, mas provavelmente a maioria das cenas é na sala adjacente da de interrogatório, onde fica o pessoal atrás do vidro, e no corredor da sala de interrogatório. A delícia da série é uma série que se leva muito a sério, é muito bem feita e tem muita gente boa envolvida. Eu comecei pela Criminal France porque, né, ajudar ali o francês a não morrer. Mas na Criminal UK tem, tipo, David Tennant, tem a Hayley Atwell, tem o Kunal Nayar lá do Big Bang Theory. E tem o Jon Snow. Tem Você Não Sabe de Nada, Jon Snow. Tem. É o pôster Ele da é bem. UK, é o É Jon o Snow. pôster, sim, sim. Tem bastante gente famoso na UK que você já conhece, nas outras menos, porque a gente é menos bombardeado de coisa, mas é todo mundo muito bom, muito, muito bom. E o primeiro episódio da Frances, só para explicar exatamente como é que funciona, você tem uma menina que tava no Bataclan, Hum, sabe? Quando sim. teve o, A o show Bataclan do Eagles of Death Metal lá. Bataclan é aquela casa de show que teve um atentado em Sim. 2015, 16. 2015. 130 pessoas mortas, incluindo 90 que estavam no Bataclan naquela noite. Ela teoricamente estaria lá e eles começam a questionar se ela estaria mesmo ou não no Bataclan.
porque ela ganhou notoriedade, porque ela sobreviveu ao Bataclan e tinha um monte de coisas que estavam acontecendo. A sensação que a série dá é que você ora pende para acreditar na pessoa que está sendo ali interrogada, ora pende pro lado dos policiais, e você nunca sabe exatamente onde vai cair. Os episódios não deixam você saber mesmo o que vai acontecer a partir disso daí. Então são episódios bem escritos, com muito foco em atuação, né? Porque ele é muito de diálogo, ele é muito de entrega ali, o espaço é muito pequeno. E são temporadas muito curtas. Acho que a maioria das séries tem uma temporada só por enquanto. E elas são com 3 episódios. Esquema meio inglês, assim, de fazer série. Tirando uma delas que tem uma segunda temporada. É o que eu lembro aqui por cima. Não lembro mais te dizer qual que é qual, porque eu tô nesse processo de assistir já tem um tempo. Vale, eu gosto, indico, acho que vale a pena de as pessoas assistirem. E a gente questiona, né, inclusive, quando é que o Netflix vai trazer para o Brasil essa produção para a gente fazer o Criminal BR aqui, que eu acho que tem tudo para dar certo. Então, as histórias não têm uma ligação com a outra. O UK não tem nada a ver com a Não, França, mas é a não. mesma ideia de, A de mesma ideia é interrogar filmada no mesmo pessoas, lugar. É uma interrogar loucura pessoas que isso. estão suspeitas de algum crime grande, é isso? Isso, ligado a algum crime que eles vão sempre dialogando e assim, pode ser que eles estejam super certos, pode ser que não. Eu não vou entregar o quanto que a polícia acerta, o quanto erra e como funciona. E tem resolução, assim? Tipo, você descobre no final. Sempre, sempre. No Tá. final, no final você entende o que aconteceu. E então vale a pena. E não precisa. Você pode começar por qualquer um, não faz a menor Qualquer diferença. um pode assistir um francês, depois um inglês, um alemão, do jeito que você preferir. Tá, você viu quais? UK e France? Eu vi acho que todos praticamente. Se eu não vi, deve estar faltando um episódio da Alemanha e acho que um da Espanha, mas eu acho que eu vi todos. Beleza. É Então, do Netflix tudo. E deixa aí, Netflix, se você quiser eu desenvolvo pra vocês aqui no Brasil, sem problema nenhum, tá bom? A gente filma também lá na Espanha, em Madrid, no problema. então a série chama-se Criminal. Aí Sim, tem UK, France, Spain, Germany. perfeito. Beleza. Eu vou falar de uma coisa mainstream de novo. Vou voltar pro mainstream aqui, que é sobre. Eu Não vou acredito. falar rapidinho sobre a Mandalorian, né? Segunda temporada de Mandalorian que acabou. Não vamos dar spoiler, até porque o Mario não viu também, é isso, né? Não terminei não. Tô esperando a namorada chegar. Tá, então é só um lembrete, porque a Mandalorian continua como uma série surpreendentemente boa, para uma série que ninguém dava nada, pelo menos eu não dava nada no começo. E ela continua sendo episódica naquele esquema western, né? Então o Mando lá, que o Pedro Pascal fala, é como se fosse o Homem Sem Nome lá do Clint Eastwood, ou o Lone Wolf, né, do mangá, tentando proteger o Baby Yoda, e os episódios nem sempre têm uma ligação com o outro, e mesmo quando tem ligação, as histórias são quase sempre relativamente fechadas. Era como eram uma série de TV antes do ano 2000, assim, na maioria das vezes. Você pode assistir meio que... Não necessariamente você pode assistir fora de ordem, mas se você perder um, não tem tanto problema. E é legal porque, pra mim, é aquela história do monstro da semana do X-Files que a gente já falou aqui. Que quando a série consegue exercitar um clichê, um trope de TV, assim, uma coisa, uma linguagem específica, essa liberdade toda que a série dá traz umas coisas bem interessantes para assistir. Assim. Então, cada episódio é um cenário totalmente diferente. Tem coisa que é um bar do Velho Oeste, tem coisa que é nas montanhas, um planeta nevado. Sem dar spoiler nenhum, a série praticamente chega num ponto final, assim, na segunda temporada. Parece que vai ter mais, mas dava para não ter, do jeito que fizeram a coisa acontecer. Eu não sei como foi, mas eu sei que foi uma choradeira, foi todo mundo absurdado. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Não, era só um lembrete. Então, o Mandalorian mandou bem na segunda temporada inteira, eu gostei de praticamente todos os episódios. O final é semi-bombástico aí, eu achei ok.
Não amei esse final, mas também não achei ruim, não. E vamos ver o que vem pela frente aí. Mas recomendo Mandalorian, se você não entrou ainda na onda, tem que ver despretensiosamente. Assim, não é a saga original. É uma coisa que é só é uma brincadeira mesmo. E é uma brincadeira bem feita. E acho que Boa. essa é a coisa, assim. Vale a pena ver despretensiosamente, sim. Então, Mandalorian Disney Plus. Muito bem. O que mais você tem Eu aí? vou fazer aqui um pouquinho mais toque de caixa pra gente não aprofundar tanto e não ir tão Uhum, longe. sim. Porque, né, o tempo urge. Então eu vou falar aqui de The Flight Attendant, do HBO Max. Esse Você eu quero ver. assistiu? Não, eu não assisti porque a minha TV não tem aplicativo da HBO Max. Aí eu tenho que levar o laptop pro quarto, ligar na HDMI, não sei o quê. Então ainda não vi. Mas quero. A beleza de se ter um computador velho, Davi. Maravilhoso. Tá ligado já na TV da sala. Que delícia. Não, na TV da sala até tenho, mas eu gosto de assistir coisas no quarto. Aí na TV do quarto não tem, né? Ai, você tem situações diferentes, filhos, coisas Sim. mais complexas. Então, com a Kaley Cuoco, né? A Penny do Big Bang Theory. Ela é produtora executiva também. Tem a Zosia Mamet, que vocês devem lembrar dela do Girls. Tem ela também. Tem mais um outro rosto mais ou menos conhecido. Tem, tipo, Tiar Knight, que se alguém lembrar é o O cara do Grey's Anatomy, né? do Grey's Anatomy, ele mesmo. Basicamente, acho que é isso, assim, de mais famoso. Tal. Tem um elenco legal e a história, pra gente ir direto ao assunto, ela é uma comissária de bordo de uma companhia aérea, ela viaja pelo mundo todo e ela keep things simple, sabe? Tipo, ela é uma meio party girl, ela gosta de beber em todos os lugares que ela vai. Ela tenta ter um cara em cada lugar, mas não necessariamente também. Ela gosta de se divertir. É o que a profissão dela permite, ela aproveitar a vida. E numa dessas ela acaba se envolvendo com um passageiro de um voo dela para Bangkok, se eu não me engano. Ela passa os dias todos que ela ia ter em Bangkok com o cara. No último dia, ela acorda e encontra o cara morto com a garganta cortada do lado dela. Esse é o começo da série. Pode ser boa, pode ser ruim. Sim, a partir daí ela vai tomar decisões não tão certas e algumas muito bem pensadas para tentar se manter acima da água que ela acabou de entrar sem ter uma menor noção, porque o pior de tudo é que ela não lembra direito da noite anterior por ter bebido demais, assim. Então esse é o mote principal. É interessante no conceito de como as coisas funcionam, porque muito do que ela vai tentar fazer, ela acaba tendo conversas com o morto dentro da cabeça dela. Então o cara morre no primeiro episódio, logo no começo, mas ele continua na série. Tá. E são 8 episódios. Ela já tá confirmada para a próxima temporada, salvo engano. Vale a pena ficar de olho. É uma das maiores estreias da HBO Max desse fim de ano aí. Começou dia 18 de novembro e vai acabar. Ah, não acabou Acabou. ainda? Aham. Acabou. Eu não acabei, mas Tá. acabou. Eu achei que eu tava em dia, mas não tava. Eu assinei agora, né? O HBO Max acho que tem uma semana que eu assinei só. Então ainda não deu pra acabar. Mas acabou a primeira temporada e a segunda temporada nem previsão de quando vai começar tem. Mas vai ser desenvolvida assim. Tá bem falada, né? Deve ter uma próxima. Vale a pena, é bem feitinha. Super bem feitinha. Beleza, esse é The Flight Attendant do HBO Max. Tá, o próximo que eu quero falar aqui, um filme novo do Thomas Vinterberg, que é aquele diretor dinamarquês da onda do Dogma 95, junto com o Lars von Trier e amigos. Foi só o principal filme do Dogma 95. O melhor. Ele é diretor do melhor filme do Dogma, que é o Fasten, né? O Fasten Família. Opa. Teve outros bons também, mas acho que esse é... Que esse põe a barra, né? É. Barra pra você chegar é essa barra aqui. E aí se vira Mas pra ele fazer isso fez... daí. Pois é. Mas ele fez muitos outros filmes depois do Dogma. Inclusive um filme com o ator que faz esse filme agora, que é o nosso amigo Mads Mikkelsen. Ele já tinha feito um filme chamado The Hunt, né? Sobre um professor acusado de pedofilia. Que é bom também. Com a caça em português mesmo. A Caça. Pode ser. Esse filme que eu quero falar agora é um filme novo que saiu agora esse ano, chamado, em inglês ficou Another Round,
E o título original é Druk, eu não sei a pronúncia em dinamarquês, mas é bêbado. Sim. Eu queria só dizer que o filme seguinte dele que eu vi depois do Festa em Família, que é o Dogma do Amor, me entristeceu muito. Por isso que eu não continuei assistindo muito ele. Eu não vi esse. É bem mais fraquinho. Não, É mas com ele é Joaquin bom. Phoenix, Claire Danes, Champagne. Eu vi quando saiu, de tanto que eu era empolgado, 2003. Demorou pra vir. Mas ele é muito bom, o diretor é muito bom. Sim. Mesmo assim. Então, esse filme chama-se Another Round, é o Druk, eu não sei como tá em português, não sei nem se vai sair no Brasil, mas a ideia desse filme, o Mads Mikkelsen faz de novo um professor, dessa vez um professor de colegial, que junto com um grupo de amigos que cresceu junto, é uma cidade, aparentemente uma cidade pequena, pelo menos uma região pequena ali da Dinamarca, e é um cara que já tá na meia-idade, tá meio depressivo, não vai muito pra frente com nada, nem as aulas dele são muito boas, tem uma relação ruim com a esposa, com a família, e os amigos todos decidem fazer um experimento baseado numa ideia de um filósofo e psiquiatra norueguês que diz que o ser humano, eles falam brincando, né, que o ser humano nasce com a deficiência de álcool no sangue de 0,05%, que quer dizer que o ser humano funciona melhor se ele estiver levemente bêbado o tempo todo. É o equivalente a, sei lá, 2 copos de vinho, 2 taças de vinho. Já E, testei e posso confirmar. eles resolvem fazer esse experimento de funcionar o dia inteiro, pelo menos no período útil do dia. Eles falam que não vão beber à noite mais, que só vão beber durante o dia, inclusive no trabalho, inclusive dando aula para crianças e jovens. E aí o filme vai explorar essa ideia. Como é que adultos teoricamente responsáveis tomando essa decisão, como é que funciona a vida deles a partir de então. E aí você extrapola para as coisas boas e ruins que vão sair disso. Dá para dizer que no começo é tudo ótimo, né? A ideia é essa exploração dessa ideia, desses amigos fazendo esse teste. É um filme bem interessante, assim, tipo, porque ele não julga muito. Então ele fica meio distante, assim, tentando analisar a situação ali, sem fazer muito juízo de valor. Eu acho que ele tem alguns, não é bem um defeito, mas ele deixa de olhar para alguns lados, assim, que acho que na tentativa de não julgar, ele acaba sendo omisso em algumas coisas do filme, não os personagens. Certo. Mas ainda assim é muito interessante, a ideia é interessante, ele tem um final muito legal, muito bonito. Ele tem um final surpreendente, assim. Você vai ver o filme, você vai lembrar do final. Eu lembro que eu tinha falado pra você. Você chegou a ver, não? Não, ele tá aqui e eu comento sobre ele no próximo. Eu vou comentar. Já vou deixar aqui marcado para vocês, se vocês quiserem também assistir, para estarem prontos para o próximo episódio. Eu vou comentar do Midnight Sky, vou comentar do Ma Rainey's Black Bottom, vou comentar do filme do Emicida, que tá no Netflix, e vou falar sobre o Druk. Beleza, Então essas são as 4 coisas que eu vou falar no próximo. beleza. Então esse não tá em streaming, tá pra alugar ou se vira pra achar aí. Sim. Mas Ou no seu Plex, em casa. beleza. Você tem mais algum aí? Tenho, sim, senhor. É uma minissérie em 6 episódios. Por acaso, achei no Hulu, que chama I'm the Night, que é com o Chris Pine. Eu tô pertinho de acabar, ainda não acabei. Acho que a produção é da Pat Jenkins, diretora do Mulher Maravilha 1 e 2. I'm the Night, tipo, eu sou a noite ou eu sou o cavaleiro? Eu Sou a Noite. Certo. É uma minissérie da TNT, 6 episódios, que vai seguir a história da vida da Fauna Hodel, que foi dada para adoção pela sua mãe biológica, e ela resolve que ela vai, descobrir quem são os pais verdadeiros dela, o passado dela e como isso tudo aconteceu. E ela começa a seguir um caminho meio complicado para chegar nisso, até que ela chega no ginecologista que é ligado ao assassinato da Dália Negra. Ah, o caso. Ah, então é uma história. É uma história de época, então. Uhum. Assim,
quanto que é verdade, quanto não é, como é que tá isso daí, eu não tenho a menor ideia. Mas Dália Negra, não, famoso assassinato em Los Angeles nos anos 30, né? 30. acho que 30. Que não foi resolvido. Sim, Virou filme várias mas vezes. tá todo mundo muito, muito bem na série. Até o Chris Pine tá muito bem. Uhum. E assim, apesar de ser de época, você não sente aquele peso do noir e tudo mais e tal. Ela é uma série que, tipo, se você bate o olho assim, meio sem querer, às vezes você acha que podia ser atual, assim. Tipo, não tem um envelhecimento de filme, sabe? Tipo, tem um quesinho noir nela, assim, mas não é tão forçado pra ser da época, assim. Ele é filmado hoje em dia. Como é que eu posso dizer isso? Eu não quero que a pessoa pense errado o negócio, mas, tipo, Ele tem visual basicamente. moderno, mas se passa antigamente. É Não, isso. ele é da época, as roupas e tudo mais e tal, mas eles não vão nos requintes de roupa, de tecido e tudo mais. Então, tipo, a primeira vez que você vê o Chris Pine, ele tá usando uma camisa florida aberta, tipo, é de época, mas não é aquele nível vamos concorrer ao Oscar de época. Certo. São quantos episódios? 6, acho, ou 5. É É uma bem curta minissérie. mesmo a série. É. E é da TNT do ano passado, de janeiro do ano passado. E tá no Hulu. Tá no Hulu pra assistir. Beleza. Beleza? Eu tenho mais dois aqui. Um deles é um comediante, que a gente gosta bastante de falar de comédia aqui. Um comediante que também é músico. Um cara chamado Tim Minchin. É um cara australiano, radicado mais na Inglaterra, até onde eu sei. Que ele ficou famoso mais nos anos 2000, assim. Ele ele não estourou muito, como outros da mesma época, assim. Mas ele é da geração do Russell Brand, assim. E ele é do mesmo estilo do Russell Brand também. Que é aquele cabelo nojento, o mais nojento possível, e maquiagem forte na cara. Eu não sei qual é que é desses comediantes. Que, à primeira vista, me dão... Me revoltam, assim, em termos de, tipo, eu não tenho interesse de ver um cara que age dessa forma, assim, muito chamativa, parece um cara muito vaidoso e tal. Mas quando você ouve o cara falando, aí você vê o conteúdo do stand-up dele e é outra coisa, assim, um cara super cerebral, super filosófico. E no caso específico do Tim Minchin, ele é um cara super musical, assim, um popstar, é ele tocando piano. Estou falando de 2 especiais específicos que estão jogados no Netflix americano, não estão no brasileiro, já procurei. Então não vou falar deles diretamente. Mas são 2 especiais um de 2007 e o de 2011. Mas ele tem toda a obra, não, mas ele tem muito da obra dele no YouTube, no canal dele do YouTube. E é esse canal que eu vou colocar o link na descrição do episódio aqui. Se você tem o Netflix americano, também vale a pena procurar os especiais lá. Um deles chama-se I'm So Fucking Rock e o outro chama-se Tim Minchin with the Heritage Orchestra, que ele faz no Royal Albert Hall. É um cara, assim, ele tá fazendo show pra estádio, assim, em lugares muito grandes mesmo. Eu vou colocar um trechinho de uma música aqui só pra vocês terem uma ideia do tipo de coisa que ele faz. Eu já tinha ouvido falar dele há uns 10 anos, assim, mas muito pouquinho. Com uma música que é a música que eu mais gosto dele, que fala If I Didn't Have You, que ele compôs para a esposa dele. Yeah, yeah, if I didn't have you. If I didn't have you to hold me tight. If I didn't have you to lie with at night. If I didn't have you to share my sighs and to kiss me and dry my tears when I cry, will I really think that I would have somebody else? If I didn't have you, someone else would do. Your love is 1 in a million. You couldn't buy it at any price. But of the 9,999,000 other possible loves, statistically some of them would be equally nice. Or maybe not as nice, but say smarter than you. Or dumber but better at sport. Or
tracing, I'm just saying I probably, yeah. O cara é muito bom, assim, muito, muito bom. E é o filho da puta talentoso, assim. O cara é bom comediante, é bom de fazer você pensar. Músico. E as músicas são boas. Aí é foda. É aqueles caras que dá raiva, assim. O cara é bom mesmo. Então a recomendação é curta, mas vale perder um tempo aí no canal dele do YouTube pra ouvir algumas músicas dele que tem aquele humor bem meio existencialista, assim, meio a vida é uma merda, meio absurdo. Fala da filhinha dele bebê. É super legal, super recomendo mesmo. Passei algumas horas vendo os especiais, que são longos até, e dá pra perder um tempo no YouTube também. Então, o nome do cara é Tim Minchin. E se você não pegou como escreve, tá aí na descrição do episódio. Já abri aqui o canal. Eu vou só dar uma última dica minha aqui, que vai demorar aproximadamente 3 minutos. A Apple TV Plus colocou no ar os especiais do Charlie Brown de Natal e de Halloween. Então, se você tiver de bobeira, até rever os clássicos vale muito a pena, viu? Não tem como errar. É isso só? Os especiais de Charlie Brown da Apple Sim. TV Plus? Beleza. Tá, vou falar meu último aqui também. Você tem um último? Tem um último, Eu só pra sabia gente que você ia fechar. ter. Que é mais uma série de comédia da HBO chamado How To with John Wilson, que é uma série de ensaios de um cara maluco, assim, não é ficção, é o cara meio perturbado, assim, ele sai com a câmera todo dia em Nova York, tudo que ele faz ele leva uma câmera e ele vai filmando as pessoas ali, horas e horas e dias de material, e ele constrói tipo uns ensaios, assim, de umas dissertações sobre coisas simples. Então tem um episódio que o primeiro episódio é como falar com as pessoas. Tem um episódio que é como colocar um andaime. E não é um how-to de verdade, não é um guia de como fazer, mas ele vai falando da vida em Nova York ali, da vida das coisas, das pessoas na rua, e falando coisas engraçadas e meio depressivas. É muito estranho. O cara, as poucas vezes que ele aparece, você vê que ele é uma pessoa estranha, que tem uma vida estranha. E dá pra ver que não é fingido, assim, o cara é daquele jeito mesmo. São 6 episódios só. Então o primeiro é How to Make Small Talk, o segundo é How to Put Up Scaffolding, tem o How to Improve Your Memory, muito bizarro, chamado How to Cover Your Furniture, das pessoas que colocam capas nos sofás, nos móveis. Tem How to Split the Check, como dividir uma conta, e o último é How to Cook the Perfect Risotto. Meu Deus. E é impressionante como o cara consegue ser engraçado, meio absurdista, assim, e ao mesmo tempo ele ser profundo. É uma das coisas mais legais que eu vi esse ano, assim, é muito louco. Porque ele consegue falar das pessoas. Você acha que você acha que o episódio vai falar de uma coisa, e no fim ele tá falando da natureza humana, assim, mostrando cenas que ele filmou de um cachorro passando na rua. É muito legal, muito diferentão. São episódios de meia hora só. Bem, bem, bem legal de ver. O nome é How To with John Wilson. Vê o primeiro, talvez o primeiro não te pegue tanto, mas emenda no segundo. E se no final do segundo você não gostou ainda, aí desencana. Mas eu acho que... Aí foge. Aí não é pra você. Mas eu achei muito, muito bom mesmo. Vale bem a pena. E é isso de recomendação da minha parte. Ele tá onde? Na Amazon? HBO. HBO. Bora falar do... Vou falar dos nossos patrocinadores agora. Não temos patrocinadores. Bom, Aqui um recado dos patrocinadores. Patrocinem a gente, por favor. E com isso nós podemos falar do prato principal. O prato principal aqui é o filme novo do Christopher Nolan, Tenet. Que eu acho que para quase todos nós aqui foi o filme mais esperado do ano, ou era o filme mais esperado do ano no fim do ano passado, né? Eu acho que sim. Assim que veio a notícia. Christopher Nolan, aquele cineasta cerebral, do qual a gente já fez um episódio inteiro sobre os filmes dele. Logo no comecinho do nosso podcast, quando a gente falou do Dunkirk, e a gente falou de todos os filmes, então a gente não vai fazer isso hoje. Mas tá aqui listado embaixo o nosso episódio do Dunkirk e todos os filmes do Nolan. Isso, vai ter o link pro nosso episódio na descrição deste episódio aqui. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar do que é o filme. Sem spoilers. E se gostamos e tudo mais, sem spoilers.
Vai ter a musiquinha de spoilers, a gente vai avisar enquanto estiver falando, e a partir dali vai ser uma discussão com spoilers sobre o filme, para você que já viu o filme e tá querendo falar mais sobre. Sim, o filme tá nos cinemas, o filme ainda está nos cinemas brasileiros, mas vá por sua conta e risco, não recomendamos aí. Eu vi em casa, por mais que não tenha visto uma sala de IMAX, eu vi em condições ideais, aí vi com fone de ouvido de novo. Inclusive, uma das coisas que falam do filme é que o diálogo é difícil de entender em alguns momentos, que já não é uma novidade pro Nolan, convenhamos. Sim. Então, Especialmente quando você tá sonhando. não, e no terceiro Batman também, né? O Bane é quase impossível, teve que ser redublado. Mas então, eu vi o filme de fone de ouvido, com volume bem alto, com legenda também para ajudar. Recomendo que façam isso também, quem puder. Porque é um filme muito barulhento. Então, se você não puder ouvir muito alto no seu onde você mora, fone de ouvido é uma boa saída e ajuda você a entender melhor. E veja na maior tela que você tiver, nas melhores condições possíveis, porque senão o Nolan vem bater na sua porta e vai ficar feio pro seu lado. A ideia do filme... Verdade. É verdade, aconteceu comigo. Vixe. A ideia do filme é o filho do Denzel Washington, John David Washington, que é o cara do Black Klansman, né, do Spike Lee, faz o protagonista. E aí você já sabe o tipo de filme que o Nolan está querendo fazer. É um filme sobre histórias, ele não é sobre personagens, ele é sobre estrutura. Sem falar de spoiler, ele acaba sendo envolvido numa trama que inclui viagem internacional, assassinatos, conspirações, e que tem a ver com o futuro e com manipulação de tempo aí das coisas irem e voltarem. Nem sei se dá pra falar muito mais do que isso. Em termos de plot, a gente vai falar, sem spoiler, a gente vai falar só isso. Aí a gente vai falar se a gente achou ok, não, e aí depois a gente vai falar mais a fundo daqui a pouquinho. O que você achou do Tenet? Eu gostei, eu sei que a crítica bateu muito. Eu tenho umas tristezas específicas com algumas soluções que ele encontrou. Ele é um filme difícil de acompanhar visualmente. E essa dificuldade de acompanhar causa a sensação dele ser mais difícil do que ele é. Ele não é tão complexo quanto ele poderia ser. Mas como ele é filmado e como ele é apresentado, faz ficar mais complexo do que é. Mas eu gostei. Era isso? Certo? Não tem resposta errada aí. O que você achou? O que você achou? Sim. Não, eu achei, assim, mais uma vez, né, me lembra muito o Inception, né? São ideias tão interessantes, tão complexas e muito bem executadas, né? Com muito trabalho, equipes gigantescas para os dois filmes. Sim. Esse filme foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas esse filme não teve, o roteiro é todo do Nolan. Ele não teve ajuda do irmão dele nem de mais ninguém para roteiro. E olha, é o filme do Christopher Nolan mesmo. É o Christopher Nolan fazendo o filme do Christopher Nolan de dentro da própria bunda dele. Muito bem. E eu tô falando isso como fã, assim, da grande maioria dos filmes dele. Gosto muito de quase todos, assim, tem exceções tipo Batman 3 aí, o Dark Knight Rises. Tive meus problemas com Dunkirk também, mas a gente já falou aqui do Prestige, acho um dos melhores filmes dos anos 2000. O Memento, excelente. Amo Inception mais do que a maioria das pessoas. A Interstellar, adoro também. Então, a gente muda só nisso. Eu adoro Inception e amo Interstellar e você é o inverso nisso. É o inverso, mas adoro os dois. E olha, o Nolan precisava de alguém pra chegar e dar um toquinho no ombro dele e falar, cara, calma, cara. Porque... Calma, cara. Porque realmente eu tive muito problema com esse filme, assim. Eu não odiei o Tenet. Eu gostei de algumas ideias, gostei de alguma parte da execução, mas tive muito problema. É um filme sem apelo emocional nenhum. É um filme mais frio, mais artificialmente, assim... É um filme pelo filme. Vamos fazer um exercício de manipulação de tempo e vamos brincar com isso. É isso. E eu tô falando isso porque
a parte emocional dos filmes do Christopher Nolan sempre envolvem uma esposa morta e filhos, né? Você tem que ir atrás dos seus filhos. Então, o Inception, o DiCaprio precisa ir atrás dos filhos dele. No Memento, ele precisa saber o que aconteceu com a esposa morta dele. O Prestige, enfim, todos os filmes dele, o Interstellar também é questão de filho. Esse filme tem um filho lá no meio. Filhos através do tempo. Só que não tem a ver com o protagonista no Tenet. Você não sabe por que o cara... Quem é o cara? Quem é o John David Washington? O que ele tá fazendo ali? Pra que ele tá fazendo aquilo? O que tá acontecendo? Quem sou eu? O que? Hã? Quem sou eu? É um filme sem propósito, cara. O único propósito desse filme é fazer uma brincadeira de voltar no tempo e ir pra frente no tempo. E sendo isso, eu ainda tive problemas mesmo aceitando essa premissa. De que... Eu tô louco pra que mais gente veja o filme pra poder falar de coisas do tipo a edição do filme, cara. Minha profissão é editor, eu vou falar de um fodão editor que editou o filme do Christopher Nolan. Parabéns pro cara. Mas eu não sei por que o filme foi editado dessa forma, cara. O filme é quase todo, tirando as cenas de ação, são diálogos, né? De duas pessoas, geralmente o protagonista falando com mais alguém. Pode reparar, 80% das cenas de diálogo, a pessoa tá sozinha no frame. Então a pessoa fala uma frase, corta, vira pra outra pessoa e a pessoa responde a frase. Não é assim que se faz no cinema. Você tem uma técnica famosa que chama over the shoulder. A câmera vai atrás da pessoa que está recebendo informação. A câmera fica apontada para uma pessoa que está falando e você vê o ombro, a cabeça fora de foco da pessoa que está ali recebendo informação. E aí você vai cortando no meio das frases e mostrando a reação da pessoa. O Tenet, cara, é uma geladeira. É uma pessoa fala, corta, vira pra outra pessoa e o cara responde. Parece que eles não estão na mesma sala, parece que eles gravaram isso no meio da pandemia. Sim, cada um de máscara, não sei. E não, o filme tava não. pronto. Em 2019 o filme tava pronto. Esse filme ele foi guardado, né, como tipo o grande mistério de 2020, que seria revelado só em julho. Ele tava em pós-produção no começo dos anos 2000, no começo de 2020. Né? Não, do começo dos anos, dos anos 20 aqui, desse Isso, ano, no começo do ano. Tinha ali um ou outro trailer, mas não contava nada, você não sabia qual era a ideia, qual era a história. Vamos falar sobre a história um pouquinho? Quer cair pra spoiler já? Não, só dar o plot pra ajudar. Tenta aí. Basicamente, esse cara que é contratado pra solucionar problemas, você vê ele... O começo do filme, esse cara é contratado pra solucionar problemas, a gente chama ele assim, não sem querer, ele não tem nome no filme. Ele fala, I am the protagonist. Ele fala com todas as letras. É isso, ele é o protagonista, e é só. Você pega o filme e abre numa cena de ação. É isso. Então, você descobre que ele é muito bom no que ele faz. E aí ele acaba se envolvendo num outro negócio que ele foi chamado pra resolver. E esse outro negócio é impedir uma guerra que vai terminar com a vida como conhecemos. Tá bom isso, assim? Né? E aí, pra impedir que essa guerra aconteça, você tem de equalizar a briga contra as forças adversárias. E as forças adversárias trabalham com uma ideia de tempo reverso. Eles conseguem fazer as coisas... Entropia reversa, né? É isso, entropia reversa. Eles conseguem fazer as coisas na direção contrária à que a gente está fazendo. Pegada meio anti-radiação, assim, as coisas... Você pega um objeto e consegue fazer com que ele, ao invés de ir para frente no tempo, vá para trás no tempo. É basicamente isso. Então, filmes que vão ter alguma semelhança temática com Tenet. Nesse caso do Viagem no Tempo, Primer, acho que é o mais... que tem mais a ver, assim, aquele filme do Shane Carruth lá do começo dos anos 2000, bem... Talvez mais bem amarrado do que o Tenet. Não só isso, assim, mas também é um filme frio e tal, é um filme muito mais cerebral do que interessante. Looper tem bastante a ver, e aí eu sou super fã do Looper, sempre vou falar do Looper aqui, e eu acho que a grande diferença do Looper pro Tenet é os stakes emocionais, assim. Ele tem
algumas coisas muito semelhantes em termos de personagens aqui do Looper para o Tenet, e eles vão para direções completamente opostas. Assim. Eu acho impressionante como que um me ganha 100% e o outro me perde quase totalmente, assim. Tendo coisas muito, muito parecidas entre si. E lembra muito Inception também, como você falou, porque tem muita coisa de heist, muita coisa de que você precisa de muita explicação para entender o que está acontecendo. Então, durante o filme tem muita gente explicando o tempo todo o que vai acontecer, o que está acontecendo, por que aconteceu, e aí você tem que ver aquilo se desenvolvendo para você entender mesmo, ou não entender também, que caralhos que o Nolan queria fazer com aquela ideia ali. Então, Primer, Looper, Inception, um pouco do Memento também, porque tem a questão de voltar no tempo, aí de brincar com o tempo. E eu acho que todos esses filmes são melhores do que o Tenet. Eu achei, pelo menos. Apesar de eu ter gostado de algumas ideias do Tenet, assim. Tem ideias muito boas. Ideias interessantes. Se você viu o trailer, você viu que tem uma perseguição de carro maluca e é bem legal. Tem coisas tão legais quanto, além disso, no filme também. Mas, olha, eu sofri pra ver o filme, assim. A música é terrível, terrível. Porque ele fica o Tem tempo bons momentos. todo... Tem bons momentos. Pensa na música do Inception, que é super invasiva, de fazer o bom bem alto na sua cara. Só que aqui ela tá em reverso. Então você vai ouvir a música indo e voltando, porque, afinal, o filme é sobre voltar no tempo, então precisamos fazer a música voltar também. É irritante, assim, me incomoda, me tira do filme, atrapalha o diálogo, a música, assim, quebrou, não foi a música sozinha que quebrou o filme pra mim, mas foi difícil, assim, irritou e confundiu. Eu entendo. Agora eu acho que a gente tá pronto pra ir pra spoilers. Acho que sim. Então, você gostou mais do que eu. Eu não odiei o filme, mas eu acho, assim, uma mancada do Christopher Nolan. Difícil falar megalomania porque é meio agressivo, assim, mas ele precisava de alguém pra falar, pra ele baixar a bola ali. Calma, volta. Tudo bem que você teve uma ideia muito legal, mas tá muito gimmick, assim, muito caixinha mecânica pra ver como funciona e pouco filme, sabe? Uhum. Ele me lembra, nesse sentido, um pouco o Avatar, de ser a história mais batida do mundo, porque o cara tá preocupado em querer te mostrar outras coisas que não a história. Ele usa estrutura, ele chama o cara de protagonista, ele tem a mulher lá, que é a Elizabeth Debicki que faz, que tenta ser a âncora emocional do filme, mas eu acho... Ela é o grande problema do filme, é o personagem dela. Pra mim, Então vamos a falar gente já entrou em disso. spoilers? Não, vamos entrar. Então, Maravilha. Então, se você não viu, pause e veja o filme aí, se você ainda está interessado em 2 horas e meia de quebra-cabeça, que talvez não vá te deixar tão satisfeito quanto poderia. Mas se você é como a gente, você vai querer ver os filmes do Nolan, porque, no mínimo, eles são interessantes. Eles são interessantes para o zeitgeist, assim, para entender o que esse cineasta grande e cerebral está fazendo de novo. Então veja, aí você volta aqui para ouvir nossa conversa com spoilers. Então, a partir de agora, spoilers para Tenet. Qual que é o problema da... Cara, a personagem, ela não existe. Não só ela, Cat... Não, não, o filme tem 1 milhão de falhas, mas a Cat, ela é ridícula como device. Ela é só um means to an end. Ele precisava ter uma motivação para as coisas acontecerem, ele colocou uma personagem, ela é rasa, ela é vazia, é escroto como é mal utilizado, e ela faz 2/3 do filme acontecerem. Sim. Nossa, isso é, tipo, revoltante nesse filme. O quanto que, tipo, o cara apoia numa coisa que ele não domina. E vamos falar a verdade, ele é um filme que praticamente não tem atrizes. Ele coloca a Priya numa posição de destaque. E parece que, tipo, quando eu tenho aquela virada de roteiro em que, tipo, não é o Sanjay, é a Priya que toca o negócio, muito legal. Aí, de repente, a Priya vira um player super importante. E aí, tipo, só pra tirar todo o poder da Priya no final.
Tipo, não, você tava trabalhando pra mim o tempo todo, Priya. Eu sou o cara. Tipo, foda-se, morra. E é isso. A Cat, cara, ela é inútil. Ela não passa nenhuma emoção. Ela só compele. Ele tenta dar profundidade pra ela 2 vezes. Ele vai super mal nas duas. Que é quando ela vê a mulher pulando do barco, que é ela mesma, depois nós acabamos sabendo. E sente que ela tá livre. E inveja a liberdade dela. E quando ela assume que ela parou pra pensar sobre a possibilidade dela ir embora e largar o filho com o cara. E que isso corrói ela por dentro. São os Mas, dois momentos, cara, mas ele... você não entendeu? Ela ama o filho dela. Ela falou E isso. é isso. Como é que eu sei que ela ama o filho dela? Porque eu não vi ela com o filho dela em praticamente nenhuma cena. Mas ela falou que ela ama o Sim, filho dela, tipo, 12 vezes no filme. é tudo Então, pelo se uma filho. pessoa tá falando, então é verdade, né? Eu não preciso ver. Só preciso que alguém Só fale. pode ser. Meu pai do céu, cara, é ridículo. É só, tipo, pra fazer o filme andar. E ela faz o filme andar de jeitos bostas, por causa do filho, beleza. Eu super aceito. É um motivo nobre, um motivo certo pra É isso como o tudo. Nolan faz filme, né? Sim, mas Adicione filme, adicione filho, adicione esposa. sim, eu entendo. Eu temo um pouco por quem é a esposa e os filhos do Nolan, porque, Pois né, a é. gente não tem a menor ideia de como isso funciona, mas não deve ser a coisa mais agradável, não. Ele deve ter vários problemas não resolvidos nisso daí. Eu imagino que ele viva o dia inteiro no escritório dele, enfurnado lá no porão da mansão dele, enquanto os filhos e a esposa. Estou fazendo uma generalização absurda, não sei nada deles. Enquanto os filhos e a Sim. esposa vivem a vida deles o dia inteiro. Aí de noite ele sai do buraco dele e a família dele é tudo pra ele por 5 minutos. Aí ele volta de novo pro buraco dele. Ele fica no buraco pensando o quanto a família é tudo pra ele. Ele tem 4 filhos. Tem, Eu deve acabei de ter, né? olhar. Ele tem 4 filhos, é casado desde 97. Eu espero que a mulher e os filhos sejam Espero que sejam todos muito bem ajustados e felizes. felizes. É, Exato, e que o problema seja, tipo, o peso que ele sente da relação dele com os filhos. Ou que ele acha que isso é um tema universal. De repente pode ser isso. Pode falar, não, casamento e filhos é um tema universal, não tem como errar. É só pôr e todo mundo vai conseguir fazer o paralelo. Ela fala, eu amo meu filho, todo mundo que tem filho vai falar, eu também amo o meu, tamo junto. Cara, pronto, só precisa disso. O filme só tá aí. isso. Sim, Pois é. E aí o filme tem exposição em cima de exposição, a pessoa tem que explicar, e aí ele chega, a primeira pessoa, aquela cientista que vai explicar pra ele como é que funciona a entropia reversa. por acaso eu demorei 3 segundos pra lembrar que ela é a Fleur Delacroix dos filmes do Harry Potter. Pode continuar. Pois é, eu não ia lembrar também. Mas ela só existe pra. Ela encontra o protagonista e eles falam: ó, não temos tempo pra falar, não quero saber quem você é, eu vim aqui pra te explicar. E ela explica, e é isso, e tchau. E Ela nunca mais aparece. nunca mais aparece. Ela é um plot device, totalmente. Todo Sim. mundo nesse filme é um É, plot device. Um pouco ele pelo só tá design do Nolan, pela beleza. porque pela Assim, complexidade do tema, né? Ele fala, bom, eu tenho de explicar porque as pessoas não vai ser fácil para as pessoas entenderem. Então vou usar aqui de artifícios narrativos. pois é. Mas assim, é um filme muito vazio, assim. Por mais que a cena da perseguição de carro de trás pra frente seja super interessante, aí você pensa, quando você vê o carro indo de ré, você já imagina, né? Vai ter alguma coisa que alguém tá voltando no tempo ali naquele pedaço. É legal, beleza? É Uhum. bem feito, não sei se é emocionante, mas é empolgante. Mas tudo isso a serviço de uma história muito vazia. Muito, que eu não sei se tá querendo dizer de sacrifício, não sei se tá querendo dizer sobre redenção. O personagem do Robert Pattinson, que é o filho que a mulher ama tanto, ele não interage com a mãe dele em nenhum momento, assim. O core emocional da coisa, que é a relação dos dois ali, do protagonista e do Robert Pattinson, é explicada nos 2 minutos finais do filme, e aí você assume que ele é filho da mulher e eles não têm ligação nenhuma durante o filme, a mãe e o filho, Nossa, adulto. eu não tinha entendido isso não. Pois não fica super claro, mas assim,
você vê... É que eles até têm nomes diferentes, né? Tipo, não, porque o cara tá se escondendo. Se você vê o nome dele, como é que é o nome dele? Neil, E o nome do ou filho do dele filho. é Max, né? Max, E aí o isso foi uma versão francesa ou russa ali, Maximilian. E se você virar Maximilian ao contrário, começa com Neil. Tá. Ah, Ah, meu lógico. Deus. Bom, eu acredito em você. Não, mas não é por isso que eu tô falando que é. Nem essa história do nome eu vi depois, assim. Eu vi alguém falando É sobre. mesmo? Mas, Nossa senhora. mas deu pra sacar ali quando ele tava se explicando ali no final, quando eles estavam indo cada um pro seu canto, que o cara ia pra morte dele. Outra coisa, tipo, pelo que deu pra entender, é a mesma ideia do Primer. Pra você voltar 1 hora no tempo, você precisa ficar 1 hora voltando no tempo. É isso, né? Isso aí. E Exatamente isso. o personagem do Robert Pattinson é adulto. E no tempo presente do filme, ele ainda é criança. Então ele tem, sei lá, 9, 8 anos. Ele teve que chegar num ponto da vida dele, ser treinado pelo protagonista e começar a voltar. Então todo esse tempo que ele teve foi voltando. Tempo real. Ele não passava muito tempo na nossa Ele versão do tempo. envelheceu voltando. Ele envelheceu voltando, ou seja, ele não teve contato nenhum com a família dele, com a mulher dele, com a mãe dele, e mal teve contato com o protagonista, assim, porque o protagonista só aparece nesse ponto da história, sei lá, também já tô quebrando minha cabeça aqui agora. Não, eu desisti, eu não vou fazer essa sequência. Pra mim, o Neil é o Neil, o Max é o Max, eu não vou caçar, não vi, juro pra você, quando eu vi o fim, eu achei super legal, falei, porra, legal, o protagonista vai continuar voltando, porque agora ele sabe o que ele precisa resolver, então ele vai continuar voltando, e aí ele vai encontrar o Neil e a Priya lá atrás, e vai criar uma amizade com o Neil e tudo mais, e aí eles vão desenhar como é que vai ser feito esse movimento de pinça, que eles ficam falando do movimento de pinça também, o caralho do filme inteiro, para conseguir chegar e impedir que aconteça essa guerra mundial, aí a terceira guerra mundial, que iria acabar com a nossa existência, porque os caras acreditam que eles viveriam melhor no futuro se não tivesse tido humanos no presente, tipo... Que não faz sentido, mas tudo bem. Só esse preset, assim, tipo, não. Tipo, qualquer um com 2 neurônios já sabe que tá errado. Mas, cara, eles explodem o prédio e desexplodem ao mesmo tempo, cara. É muito louco. Ah, tá. Realmente é legal, eu gostei demais dessa parte do prédio essa cena é muito boa. Não, é muito boa, porque cronometrado. Eu não entendi pra que ela serve. Até agora eu não sei pra que serviu essa cena, mas eu achei muito legal. Serviu pra nada da história, mas foi muito bacana, eu também gostei. A hora que eu vi os dois relógios chegando ao mesmo ponto e os caras atirando ao mesmo tempo, tipo, eu falei, porra, que ideia, velho. Muito bom. Mas serviu de nada. Eu acho que foi só realmente, com o perdão do termo, uma punheta mental do Nolan, que ele precisou colocar de alguma maneira ali. Pois é. Então acho que a gente tá parecido aí, não? Parecia que você tinha gostado mais do que eu, mas... Não, eu gostei, porque no final eu achei assim... Assim, deixa eu ser muito sincero. É uma bomba em vários pontos. É um roteiro de queijo suíço que ele realmente mostrou que ficou faltando o Jonathan Nolan aí, pelo menos, para dar uma mão, para dar uma melhoradinha nisso daí. Não que o Jonathan Nolan tenha sozinho feito coisas maravilhosas, porque, né, eu assisti... né? Eu assisti o Westworld e eu sei que várias vezes o Westworld ele dá uma derrapada, apesar de eu continuar gostando e assistindo, porque uma vez que eu pus a cruz nas costas, meu amigo, eu vou até o fim. Agora, ele é tudo isso, mas eu gostei muito da ideia criativa por trás. Eu gostei muito das possibilidades que o filme abre para outras histórias que poderiam ser contadas dentro disso. Vai acontecer? Não vai. Não, mas não eu torço muito por um jogo de videogame com isso daí. Eu acho que um jogo de videogame com essa tecnologia, essa ideia, ia ficar fenomenal. Cara, ia ser dificílimo, mas ia ser fenomenal. Seu desejo foi atendido lá no passado. Um jogo chamado Braid. Do Jonathan Blow, que é um dos meus jogos preferidos da vida. Um jogo de 2008, em que você faz um protagonista, que é o
o herói, o menino herói, que tem que salvar a princesa, e você pode... É uma pegada meio Mario, assim. Super Mario. Plataforminha, né? Não plataforma. Não Mario Pugliese. Sim. Em que você, dependendo da fase, assim, no começo, você pode, em qualquer momento do jogo, apertar o botão e voltar no tempo. Só que isso tem implicações quando você vai para frente de novo. Tem fases em que alguns objetos não voltam nunca. Tem fases que você tem que quebrar um objeto para ele voltar e pegar ele de novo. Tem fase que, de acordo com a posição que você tá da tela, você tá muito para a esquerda, a timeline tá no começo. Conforme você vai indo para a direita, as coisas vão andando para frente. Se você para, tudo para. E tem um final brilhante, brilhante. Assim, o final do jogo é maravilhoso. E usa muito a ideia do Tenet de você ir e voltar. Então, se você sair dessa resenha com alguma recomendação, que seja o Braid. Tem pra tudo quanto é plataforma aí. Não sei se... Eu tenho ele no Steam. Eu joguei ele, acho que um pouquinho. E nunca, é um jogo não curto, fui à cara. frente. É um jogo que mas em 4 horas muito. você mata, assim. Isso é muito bom, cara. Muito, muito bom. Muito inteligente. E é isso. Então, tá aí. Tá feito já. O Jonathan Blow já tava voltando no tempo quando o Christopher Nolan pensou no Tenet. Eu penso nisso. Ah, cara. Você sabe que quando você tá voltando no tempo, você precisa de ar. O ar tem que estar voltando também, porque senão o ar... Não. E você interage com as coisas ao contrário, e o fogo gela e o gelo queima. Porque sabe, né, que o contrário de fogo é gelo, né? Você já aprendeu isso, o contrário do fogo é gelo. Então, quando você está queimando, você tem hipotermia. Não é que tem um gelo na sua pele, você tem hipotermia. Você entendeu? É assim que funcionam as coisas, é bem científico. Não, eu achei interessante do fogo tirar o calor das coisas. E porque tá... mas não é gelo, né? Não é gelo. Não é. Não, eu sei. Sim, não. É difícil, tem umas furadas, tem, assim, dá pra ver o que ele achou que eram ideias geniais, ele caçou jeitos de colocar. É isso, assim. Tipo, e a aí, ideia do futuro roteiro... plantar as coisas no passado é super legal. Muito legal. Você não precisa nem fazer nada, só precisa deixar um registro disso em algum lugar, e no futuro alguém vai desenterrar essa informação e vai saber que é como o russo Kenneth Branagh lá consegue as façanhas dele. Bem legal, bem feito, bem pensado. Então é isso. Tem umas ideias, ele com certeza teve umas ideias, ele falou, eu preciso agora que o roteiro encaixe nisso aqui. Exatamente. É como eu tenho medo que um dia o roteiro que eu vou escrever na vida tenha esse problema. Que eu vou ter uma ideia muito legal, eu vou precisar encaixar. Eu tenho uma ideia, eu tenho um tratamento de roteiro que eu acho que eu não desenvolvi porque ele cairia nisso. A ideia era boa, mas a história não. Já sei que a história não é boa. Eu preciso de uma história boa pra fazer essa ideia funcionar. Eu acho que o Tenet a história não funciona. A Cat, a atriz, chama Elizabeth Debicki. Sim. Ela tá meio... Ela fez o Guardiões da Galáxia, ela tem uma cara meio tipo de uma realeza alienígena, assim, que eu acho que usam várias vezes ela pra isso. Ela tá no Valorian também. Ela tem 2 metros de altura, né? Sim. E ela tá no Widows, que você falou hoje. Sim. Ela é bem boa, eu gosto dela no geral. Sim. Mas esse filme ela não passa emoção nenhuma. Então... Eu não acho que seja culpa da atriz, não. Acho que o problema é a personagem mesmo. Eu acho que o problema é o roteiro. O roteiro não dá nada. E tipo, é legal que ela é o coringa da história. Tipo, ela, do nada, ela tenta matar o marido 2 vezes. Uma delas ela consegue, né? Primeiro naquele barco de alta velocidade ali. Que por que caralhos os caras vão conversar sobre um assunto daquela importância intrincado num barco que você precisa falar de microfone um pro outro. Cara, não tem por que aquela cena existir daquele jeito. Só pra ela tentar matar ele ali. E convenhamos que tentativa ridícula de matar, né? Sim. E aí no final... E assim, ela não conseguiu matar ele ali porque ele já sabia que ela ia tentar, porque ele teve uma informação do futuro. Agora, como que ele não teve informação do futuro da vez que ela conseguiu matar ele?
Também não parei muito pra pensar nisso, mas talvez tenha uma explicação e eu não esteja Então, pensando mas é nela que ele agora. não tinha informação do futuro. Ele tinha, por isso que ele sobreviveu Quem? à queda do iate. O russo, Quem tinha? O russo? Por que ele sobreviveu à queda do barco em porque ele alta tava com velocidade? proteção ali, ele sabia que ela ia tentar aquilo. Não é isso? Ou eu tô viajando? Não, o protagonista vai salvar ele do mar. Sim, mas ele fala alguma coisa, não fala? Que tipo. Também não lembro. Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que, tipo, tanto que ele quer matar ela e o protagonista faz o acordo com o russo pra ele não matar. E aí começa todo o drama do tipo. Aí o russo resolve que vai colocar ela nas coisas. Então ela que vai fazer a troca. Ela que vai estar no lugar lá. E aí começa ela ter mais participação do que ela precisava ter desde o. Sei lá. Mas respondendo você, ela tem 1,90 m. É foda, sei lá, Dave. É que a ideia é tão legal. E assim, lógico que eu gosto de Braid. Mas eu tinha pensado num first person shooter em cima dessa ideia. Tipo No um mesmo Max esquema. Payne, mas. Porque o Max Payne Melhorado. só diminui o tempo, né? Só tem o bullet time. O Max né? Payne é o efeito Matrix, o bullet time. Você pula e aí você consegue dar o bullet time e passar pelas balas e aí beleza, aí se levanta. Eu pensei numa coisa meio tipo guerra rolando, pessoal voltando no tempo, você pode estar indo pra frente, tá voltando. Eu acho que isso ia dar um jogo que ia pirar o cabeção da galera. Agora, assim, o desenvolvimento desse roteiro ficou muito aquém do esperado. As ideias são muito boas. E é por isso que eu gostei e acho que é por isso que eu saí com uma sensação melhor do que a sua. Tem ideias muito boas, mas a entrega é muito ruim. Sim. Como é que ele tá no seu ranking do Nolan aí? Vixe Maria, como é que... Ele não tá muito bem, não. Tem algum Ai, que você gosta caramba. menos? O Batman 3, com certeza. É, eu também. Mas eu acho que é isso. Só. Eu acho que Só. acho ele, sem ter revisto, eu acho ele pior que o Insônia. Sim. É pior que o Dunkirk, pior que o Memento, pior que o Batman Begins, pior que o Dark Knight, pior que Interstellar, pior que o Inception e pior que o Prestige. Acho que minha ordem seria essa. Prestige sendo o primeiro e Inception o segundo. Seu favorito. Deixa eu ver como é que seria a minha. Eu acho ele pior que o Following, talvez. Também. Following é o primeiro, né? O primeiro filme dele. Eu não vi o Following. Então... É bom. Assim, nada demais. E aí, Dunkirk, talvez não sei. É. Insônia. O Dunkirk tem um core ali emocional muito forte. Sim. Porque o final é apoteótico. Nossa, tá ali e ouso dizer que é o filme que tem o melhor core emocional de todos os filmes do Nolan. É possível? Não acho que seja... Se bem que o Cavaleiro das Trevas tem bastante core emocional também, interessante. É que é mais espalhado, né? Tem muitas histórias ali. Tem a história do Batman, Sim. tem a história do Duas Caras, mas tem a história do Coringa. É super bem trabalhado. Eu acho que é o Batman mais humano que tem. De todos, assim. Ele não é o superior, ele é humano. Ele tá, tipo, ele tem de decidir entre o futuro de Gotham e a mulher que ele ama. Sabe, tem questões muito pessoais dilemas, né? ali. Tem dilemas. Eu acho que é bem interessante como a parte emocional ali. Eu acho que é por isso que é um filme maior do que os outros filmes de super-herói, assim. Não só... Claro, o Heath Ledger tá maravilhoso, ele merece todos os praises possíveis. O filme se leva muito a sério, então ele é um filme que é muito bem feito, muito bem aparelhado, muito bem trabalhado. Uma coisa que a Warner deveria aprender a fazer de novo. Mas ele tem isso, ele tem questões humanas. Ele te faz entender o que tá passando um cara que você não deveria saber o que tá passando. Sim. Então é interessante isso. Concordo. Muito bem. Então acho que tá bom, né? E aí tá ótimo. Tá, agora ótimo, esse é o meio. Esse é o meio do podcast. Agora a gente começa a voltar e a gente acaba no começo. Inclusive tem uma cena muito ruim com isso, né? Que é aquela cena que ele tá sendo interrogado pelo Kenneth Branagh. Inclusive, deixa eu falar, o Kenneth Branagh tá muito bem no filme. Tá. Eu gosto do Branagh. Eu falei, nossa, é o Kenneth Branagh. Aí foi passando, será que é o Kenneth Branagh? Porque... Sim, tem os momentos que ele tá meio inchado, né? Parece que ele bebeu muito, ele fica mais largo do que ele é, assim. Tipo, não só o sotaque também. russo e tal, mas ele tá uma fisicalidade diferente, assim. Ele tá mais imponente.
Eu achei que a Mas- gente deveria falar. Tipo, o protagonista, rosca. X. Adoro o cara, mas, tipo, diferença nenhuma, legal, bom. Mas também, tipo, nada. Eu acho o Neil tem momentos interessantes, o Robert Pattinson tem momentos interessantes ali. Sim, que ele tá atuando bem, mas sério. X também, né? Mas pra mim, o Branagh é o cara que, tipo, ele vende o papel dele super bem. Super bem. O que ele não consegue vender, e isso é culpa da personagem ser inexistente, não existir, ela ser só um device mesmo, é como ele e a mulher se apaixonaram em algum momento da vida. E tiveram uma vida juntos ao ponto de ter um filho. Tipo, não tem nada no filme que te convença que essa mulher gostou desse cara em algum momento e que eles tinham alguma coisa a ver, qualquer coisa a ver. Que, tipo, fizesse os dois terem. Concordo, o problema é isso não tá nem sugerido no filme, mas eu entendo que isso acontece. Eu acho que tem casais com filho que se odeiam nesse nível. Assim. Acho que é Assim, o ódio possível. sim, mas você não consegue, tipo, traçar uma ligação. É. Tipo, a única ligação que talvez existisse é que os dois gostam de arte, mas talvez, porque não vai muito além. O filho não do aparece, lado cara. do Se o filho Brana. aparecesse, Aí filho, sim. filho Eu também criança, acho. A falta do Max no filme o silêncio da Anitta sobre isso é ensurdecedor, assim. Não dá, tipo... O Max é o motivo pelo qual a mulher faz tudo e ele não tá no filme. mas ela ama ele. É isso. Ele aparece tanto no filme quanto os filhos do Do DiCaprio no... sim. É a mesma no- coisa. no- É a mesma coisa, mas pior. No Inception eu acreditei que o DiCaprio realmente amava os Sim. filhos. Porque ele não tinha como ter contato. Ela não tinha esse problema. Então, e no Looper você vê o filho. O Looper tem o protagonista que tá lutando em alguns momentos contra ele mesmo. E ele tem a mulher que tem o filho, que a mulher precisa proteger o filho. E ele tá ajudando a mulher a proteger o filho dele mesmo ali no caso. E Inclusive, é nesse filme... puta história emocional fala, boa, cara. Sim. E aqui não. O Looper é muito redondinho. E tem Agora, barras nesse de ouro filme- também. Barras de ouro sendo enviadas do futuro. É sempre bom. Não tem como errar a barra de ouro vindo do futuro. Digo aqui com tranquilidade. Inclusive, Elas valem se mais você do que tiver dinheiro, né? ouvindo valem mais do que dinheiro. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, o Mário do futuro, manda barra de ouro pra mim agora, Boa. que eu ando precisando. Então, maravilha. Vamos que vamos. Acho que Tá tá bom. Próximo episódio vai ser sobre o quê, Davi? Próximo episódio a gente vai falar de Soul, o novo filme da Pixar, que eu já vi e é muito bom. E Filme do ano, ele disse. Não é filme do ano não, mas tá no meu ranking ali sim. Tá? E tá alto. Boa. Boa. Conforme eu vou assistindo, eu vou fazendo um rankingzinho pequeno, né? Então, mas que eu só vou fechar no começo do ano que vem, quando sair mais filmes de 2020. Mas Em esse tá lá. 2021. A gente vai falar também, então vão ser duas resenhas principais, o Soul e a Wonder Woman 1984, aí, Mulher Maravilha, que o filme que era pra ter saído... WW84. Isso, o filme que era pra ter saído no fim do ano passado, que eles resolveram segurar por questões marqueteiras e se deram muito mal, porque não viram a pandemia chegando. E aí eles lançaram este ano, ao mesmo tempo, no cinema e na HBO Max. Isso. Então, se você tem HBO, veja. Se não tem, se vire. Mas Boa vai ser pro sorte. próximo. E a gente vai falar de mais dicas também. Vai ter dicas e duas resenhas. Então, Boa. se você quiser falar com a gente, você pode achar a gente no nosso e-mail, no podcast catchingup@gmail.com, Ou no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. e no Twitter e Instagram nós temos a mesma handle, que é @podcatchingup. Ou, se você quiser falar especificamente comigo ou com o Davi, eu tô no Twitter como @odesinformante. E eu sou @dedonato. É Maravilha. isso. Subi no ônibus em Marrocos. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos.